Precisa. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Horas e 2 minutinhos, muito bom dia. Você que nos acompanha pela Piratininga 610, transmitindo para Guaratinguetá, cidade do Putim, Aparecida, toda a região de Guaratinguetá, pela Super Piratininga 1610. Um bom dia também para você que nos acompanha pela Rádio Cultura 610 AM, essa gigante do AM, com 70 anos de tradição na região, transmitindo para cidades de Lorena, Cachoeira Paulista, Cidade Piquete, Canas, Cruzeiro e toda a zona rural que nos assiste nesse momento. Nós somos o Atos no Rádio, que vamos até o meio-dia com os bastidores da política. O programa Atos no Rádio é um segmento da sua coluna Bastidores do Jornal Atos, um impresso que há 23 anos escreve a história dessa região. Nós estamos aqui 12 anos do rádio, 9ª temporada, falando exatamente pela Rádio Piratininga e também pela Rádio Cultura, simultaneamente, evidentemente. E você também pode nos acompanhar através do aplicativo Atos, Atos Mais. Você baixa no seu Android e sempre das 11 ao meio-dia você clica e está acompanhando em tempo real esse programa. E também nesse aplicativo você tem todo acesso ao site do jornal, à rede YouTube, o TV Atos. E você pode, inclusive, nos acompanhar pura e simplesmente pela internet, através do link jornalatos.net/Atos no Rádio. É a maneira mais fácil de você ficar sintonizado com os acontecimentos políticos de toda a nossa região. Desfila por aqui no seu Atos no Rádio a política da cidade de Pindamonhangaba, Moreira César, cidade de Aparecida, Putim, Guaratinguetá, Aparecida, Lorena, Cachoeira Paulista, Canas, Piquete, Putim. E falamos também para a cidade de Cruzeiro e para a cidade de Silveiras. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes da cidade de Silveiras que nos acompanha quase sempre pela internet. Agora mais sintonizado, mais tranquilo pelo aplicativo e também pelo jornalatos.net/Atos no Rádio. E nós vamos até o meio-dia, né? Hoje é dia 14, véspera de feriado. Aliás, a cidade, a semana está preguiçosa. Na Guaratinguetá, nossa querida Guaratinguetá, essa é uma semana atípica, né? A semana da preguiça, a semana que os fofoqueiros vão para as esquinas mesmo para contar história, para falar de um, de outro, né? E parece que a batata do prefeito Marcos Oliva começa a assar em alguns pontos da cidade, né? Se bem que o prefeito que pegou uma prefeitura como se fosse um prédio em chamas, está tentando organizar a casa e também levar adiante vários projetos, né, de grande relevância para o município e situações pontuais. E o grande calcanhar de Aquiles na cidade de Guaratinguetá, que é a saúde nossa de cada dia, né? Marcação de consulta, filas, atropelos. E na cidade de Lorena a gente registra, lamentavelmente, um prejuízo muito grande com as faltas às consultas. Aqui não é falta de consulta, é falta às consultas. As pessoas marcam e não comparecem. E nós temos, inclusive, um gráfico emitido pela Prefeitura, onde as principais especialidades que
recebe o agendamento de saúde e depois o paciente pura e simplesmente não vai, né? Uma dificuldade enorme marcar a consulta. Quando marca a agenda, acho que o munícipe fica meio desconfiado, aí não vai. Na cidade de Canas, a mesmice, né? Aliás, o povo pergunta, né? Onde estão as propostas em termos de realizações do prefeito Lucemir Amaral, contraída aí no período eleitoral, né? Onde está aquela Canas movimentada no período pré-eleitoral, né? O povo está perguntando. Na cidade de Cachoeira Paulista, mandar um abraço ao prefeito Edson e dizer que realmente a sua saúde não vai bem. Tanto a sua saúde jurídica, né, eleitoral, porque segundo informações, inclusive de primeira mão, parece que essa semana, pós-feriado, a coisa esquenta no cenário político da cidade de Cachoeira Paulista, com reflexo a cidade de Silveiras, vai entendendo o rolo, né? Se não bastasse o reflexo da cidade de Silveiras, também problemas novos, recentes, contraídos nessa nova administração na cidade de Cachoeira Paulista. Nova, mas com personagens velhos, né? E a ex-vice-prefeita, hoje vereadora Dada Diogo, promete a semana que vem um show à parte. Poderíamos até chamar de show, né? Se não fosse tão dramático. Mas muito bem, informações também da cidade de Cruzeiro, né? A cidade de Cruzeiro que o prefeito Thales Gabriel ganha um up econômico com a arrecadação do IPTU, dos impostos, que a população tem comparecido na Fazenda Municipal e tem engrossado aí a questão da Secretaria de Finanças. Outros assuntos relacionados, parece que a cidade do Putim, as coisas não andam bem, segundo informações dos balcões, né, dos cafezinhos, daquelas rodas, tudo certinho. Nós estamos contabilizando aqui através dos nossos ouvintes, dos nossos informantes da cidade do Putim, que as coisas não andam bem no relacionamento, assim, parece que entre o Marcinho do supermercado e a prefeita Érica, existe pelo menos duas personalidades vultuosas fazendo sombra para um e para outro. Tem gente que vai conversar com a prefeita Érica Soller na prefeitura, fica meio em dúvida, será que ela vai resolver? Ou é melhor conversar com o fulano A? Aí um outro fala, mas se falar com o fulano B, talvez fica mais fácil. Aí o vice-prefeito, que assumiu com uma proposta de governar junto, participar da administração, fica meio frustrado porque o nome dele nem é citado na roda. Aliás, vice é um problema sério, né? Nós nunca vimos nome com rua com nome de vice. Você já viu? Ainda não, Rua, vice-prefeito fulano de tal, já, né? Mas o vice, evidentemente, tem uma administração toda para se notabilizar. Nós temos alguns vices, por exemplo, depende do vice. Tem vice que consegue marcar território, tem vice que consegue entender que não precisa ficar na sombra do prefeito, ou às vezes até mesmo fazer jogo contra, como a gente já viu em algumas oportunidades. Tem vice que consegue entender a função dele, se adaptar dentro do governo e, como disse, marcar território, até mesmo pensando no futuro e pensando também no atendimento que tem que ser feito na cidade. Haja visto, por exemplo, a vice-prefeita de Lorena, Marieta Bartelega, que tem marcado o território. Ela tem subido no pódio, né? Pois é. Principalmente falando numa cidade onde temos muitas dificuldades com nomes. Uma coisa é marcar posição, outra coisa é atropelar o próprio prefeito, que foi o que nós vimos também em tempos passados aqui na cidade de Lorena, em outras cidades, em outras regiões. Por exemplo, quem que é o vice do Sargento Arnaldo em Aparecida? Boa pergunta. Ganha um chocolate rapidinho do Paulinho. Quem ligar aqui pro 3152-2148 falar o nome do vice do Sargento Arnaldo, né? Mas é só pro primeiro, né? Porque vai que de repente a situação, a cidade de Aparecida esteja totalmente na escuta. Eu acredito que a gente tem alguns ouvintes, né? Mas numa cidade onde tem TV Aparecida com os notáveis, né? Da rede da fé lá, né? Da turma da Hóstia, onde tem outras emissoras, inclusive, que de vez em quando a polícia baixa e leva todo mundo para descansar, né? Enfim, mas ganha um doce, né? Quem nos falar, o vice do Sargento Arnaldo. E o vice tem que ficar muito esperto em época, a gente está numa época aí que prefeito, governador, presidente, assume, a gente nunca sabe até onde vai, né? Pela sequência de apontamentos. O Edson citou aqui o Edson Mota e ontem falávamos sobre ele, e até mesmo fazendo um paralelo com outros dois prefeitos, Zé. Talvez o Edson Mota possa ser marcado, se fizer o trabalho bem feito, ser marcado como um prefeito que pode acabar com uma das novelas
uma longa novela em Cachoeira Paulista, que é a o questão CDHU. do CDHU, mas por outro lado ele já pode tem ser... aposta nas esquinas. Pois é, e por outro lado ele pode ser o prefeito também que tenha dificuldades em manter o cargo devido a outra cidade. Porque agora o passado ele bate a porta. Na política é assim, na questão administrativa é assim. Agora o passado bate a porta porque a justiça ela está muito esperta. E também, daqui a pouco a gente vai falar sobre Cruzeiro, como você citava a questão do up econômico que a cidade Eu falei acredita. certo? Up? Acho que sim. É, isso aí. Que a cidade deve ter com relação à questão econômica, né? Tem o IPTU vindo por aí. E também a gente vai falar sobre uma outra boa notícia para Cruzeiro, que é a liberação da primeira parcela da participação de resultados operacionais na Maxion, que inseriu aí um valor muito grande na cidade. Os funcionários já receberam essa primeira parcela e o comércio principalmente comemora muito em Cruzeiro, Éder. Então, e boa notícia para a cidade de Lorena, o prefeito Fábio Marcondes, nós vamos detalhar essa situação daqui a pouquinho, ele já pediu uma consulta interna entre as suas secretarias para fazer um levantamento sobre o suposto déficit do funcionalismo, ou seja, para os próximos 3 anos e meio. Qual que é a intenção do prefeito Fábio Marcondes? Dependendo da necessidade de contratações nas secretarias, possivelmente ele deva organizar aí um novo concurso público. E a respeito de informações que foram pedidas aqui na redação do Atos, lembrando que nós transmitimos esse programa diretamente do estúdio daqui da redação do Atos para toda a região, através da Rádio Piratininga, através da Rádio Cultura, através do Facebook, né? Você entra na fanpage do Jornal Atos e acompanha inclusive com imagens essa programação, e através do aplicativo Atos Mais, você já resolve todo o problema. Você ouve a nossa rádio, a nossa TV Câmara, a nossa TV Atos no YouTube, e assim por diante você está por dentro. Uma informação que nos chega aqui na redação, pedindo informações, é a respeito da contratação de professores aqui para a Secretaria de Educação da cidade de Lorena. E segundo informações, né, que nós fomos colher, está tendo contratações aí, trata-se de alguns chamamentos ainda daqueles que foram aprovados no último concurso público na cidade de Lorena. E é possível que o novo secretário novo não tão novo assim, né? Que é o Júlio Brebal, ele necessite de uma quantidade maior de professores do que aqueles que estão arrolados no... Principalmente no setor de alfabetização, ou seja, o setor de educação básica. Pelo menos é essa informação que a gente tem aí. É que a gente fala com cuidado o que se refere à educação, porque a população de Lorena, quando fala Secretaria de Educação, lembra daquele período onde tudo podia, tudo era liberado. É claro que agora a grande família vai ser penalizada na justiça por conta disso, né? Já está sendo. Mas a Secretaria de Educação hoje, ela segue em passos de legalidade, à luz da seriedade, enfim. Nós estamos prosseguindo falando... Lembrando, de educação, que a educação está no foco de uma das questões aqui em Lorena. Lembrando, lá no final de 2012, olha só, a gente está em 2017, a gente está voltando 5 anos no tempo, pouco menos de 5 anos no tempo, Éder. Porque como o Éder disse, né, tudo se podia na educação, e no finalzinho do governo de 2012, o governo do então prefeito Paulo César Neme, onde Lorena ela tinha um prefeito, mas como na Inglaterra ela era administrada não por quem tinha coroa, não era? Mas o poder estava na mão de outra pessoa. Naquela época tudo se podia na educação, até que chegamos em dezembro de 2012 e os salários dos professores estavam atrasados. Né? E essa herança ficou para quem? Para o atual prefeito Fábio Marcondes. E, consequentemente, a sua conta rejeitada por conta desse ato. Né? Porque recordar é viver, né? Mas nós vamos falar disso e muito mais na edição de hoje, lembrando que cargos e dinheiro foi assunto do dia, ou melhor, da última segunda-feira nos bastidores da Câmara Municipal da cidade de Lorena, onde se pretendia uma manobra de risco, mais uma vez fragilizando o já comprometido regimento interno da Câmara, justamente numa manobra para cumprir aí o desejo supremo do coração do aprendiz, né? Daqui a pouco você vai saber sobre mais detalhes dessa situação. Apenas a título de informação,
O SAEG já está informando, já nos mandou aqui, queremos agradecer a participação do Miguel Sampaio, que é o diretor do SAEG, que deu jeito naquela autarquia, e é o braço forte da administração Marcos Oliva. Ele está anunciando aqui a lavagem do reservatório do Parque São Francisco no próximo dia 20. Isso significa que alguns bairros ficarão sem água, né? Vai faltar água no Parque das Árvores, no Jardim Roni, no BNH, tem esse bairro lá, hein? No Pedregulho, a parte baixa, no Parque São Francisco, propriamente dito, no Parque Santa Clara, na Vila Municipal 1 e 2, na Vila dos Comerciários 1 e 2, no Jardim França 1 e 2, no Pingo de Ouro, no Los Angeles, também no Mato Seco, no Santa Luzia, no São Manuel, no Coopere, na Resedas Quaresmeiras, olha só, e também no Paineira e Vale da Serra. Nesses bairros, o fornecimento de água no próximo dia 20 vai ficar comprometido justamente por conta dessa limpeza, essa lavagem do reservatório, que dá um dia de transtorno, Francisco, mas reverte aí em saúde para a população, né? Porque nada melhor do que a água chegar sem contaminação nas casas. E né? nada melhor para o morador de Guaratinguetá, que também vê a autarquia funcionando, né? Como ela tem na verdade o SAEG está pedindo a compreensão pelos transtornos, né? Eles entendem que isso aí não é fácil, ninguém quer ter a falta do líquido em sua casa, precioso líquido em suas torneiras, mas eles entendem que e pede a compreensão da população, porque trata-se de um procedimento necessário, justamente à saúde pública. São 11 horas e 17 minutos. Lembrando que na assessoria contábil Costa, você tem muito mais do que uma contabilidade convencional. Você tem uma completa assessoria nas áreas que você imagina dentro da sua empresa. Situação previdenciária, situação tributária, toda a sua questão de RH, às vezes você precisa de orientação. O Costa é muito mais do que uma contabilidade convencional. É um verdadeiro aporte que você tem nessa área. E se você já tem o seu contador, muito bem, preserve, porque todo empresário, todo comerciante, todo microempreendedor que prospera tem sempre na sua retaguarda um bom contador. O Costa te oferece algo mais, consultoria. Você precisa ampliar os seus negócios? Você quer expandir? Ou é época de crise, você quer reduzir a sua produção, converse com o Costa. O telefone é 3122-5576 e você pode comparar a eficiência e o serviço. E lá é tudo muito mais rápido, né? Para abertura de firmas, escritas fiscais, você que precisa se estabelecer, você quer sair da sua clandestinidade, você acha, como que eu vou fazer para arrumar um computador? Já arrumou. 3122-5576. Você conversa com o Costa, porque lá é tudo mais rápido e você resolve tudo na palma da sua mão. Você fez o primeiro contato, se tornou um cliente Costa, você já tem um aplicativo. E aí, filho, clicou, pegou. Aí onde você estiver, está precisando de uma situação, de uma resposta, chegou o fiscal, chegou quem quer que seja. Isso tudo é situações que todo comerciante corre risco. Quem está isento de receber uma fiscalização? É isso aí. Vamos lá, 11 horas e 19 minutos, Francisco. Éder, você falava no Costa, a gente sempre lembra da economia. Vamos dar um pulinho lá em Cruzeiro, Éder. Você citava no começo do programa o trabalho realizado hoje pela Prefeitura de Cruzeiro para tentar recuperar a cidade administrativamente e também diretamente ligado à questão da economia. Éder, na última segunda-feira foi liberada a primeira parcela da participação nos resultados operacionais da Maxion. Isso foi alardeado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Cruzeiro. É dinheiro circulando no mercado? Pois é, até porque, Éder, isso foi os valores chegaram e foram acertados numa audiência junto ao sindicato, aos trabalhadores e à empresa, né? E será injetado na cidade, Éder, 3 milhões de reais a ser pagos aos mais de 1.000 funcionários, né? Os 1.000 trabalhadores ligados à empresa. A primeira parcela já acreditada nessa segunda-feira, a segunda vai ser acreditada apenas no próximo ano, no dia 31 de janeiro, né? A primeira parcela, essa, é de R$ 3.500, ou seja, cada funcionário da empresa, cada funcionário da Maxon, recebeu essa primeira parcela de R$ 3.500. Já a segunda parcela será de apenas R$ 500 pagas em janeiro do próximo ano.
a expectativa na cidade com esses 3 milhões, é de que, com dinheiro no bolso, a população possa, não só, é claro, todo mundo pensa em investir, mas possa fazer com que ele circule na cidade, principalmente ligado ao comércio, né? A Associação Comercial de Cruzeiro comemorou esse valor diretamente jogado na cidade, e a gente espera que isso seja apenas um sinal a mais, né? É pouca coisa, quando a gente fala em 3 milhões, daquilo que a cidade precisa para gerar, mas pelo menos é um valor a mais jogado numa cidade em que o comércio sentiu, né, de fato, tudo o que aconteceu nos últimos anos. A própria Maxon, que é a maior empregadora da cidade, teve uma série de demissões. É o coração financeiro da cidade, né? Pois é, teve uma série de demissões, e com isso a prefeitura estima aí um aumento na economia, pelo menos nos próximos meses. A gente vai aguardar, mas para isso a associação comercial, os comerciantes, eles precisam estar prontos para atender a população, senão a pessoa vai receber e vai gastar fora. Tem shopping de Lorena, tem shopping em Guaratinguetá, nessas outras cidades com aí vem comércios um atrativo, preparando. né? Pois é, então a associação comercial e os comerciantes de Cruzeiro precisam estar preparados para ser cada vez mais atraentes a esse trabalhador que terá esse valor a mais no seu bolso. Muito bem, são 11 horas e 21 minutos. Pelo WhatsApp nos pergunta que negócio é esse concurso. Vai rolar concurso na prefeitura? Pode ter certeza que, se tiver a necessidade, vai. A única coisa que não acontece aqui na prefeitura é jogar dinheiro pela janela, né? Diferentemente da oferta, da lei da oferta e da procura, nos bastidores da Câmara Municipal, que viveu mais uma sessão ordinária na última segunda-feira. Câmara Municipal de Guaratinguetá em total recesso essa semana, né? Ontem, dia do padroeiro da cidade, feriado municipal, não teve sessão de Câmara, a sessão seria ontem, né, o Francisco? Sim. Também amanhã, feriado, amanhã é dia do quê mesmo? Amanhã é Corpus Christi. Isso, amanhã é Corpus Christi, também não tem, seria mais um dia, porque lembrando que a Câmara Municipal de Guaratinguetá se reúne 2 vezes por semana, né? Para 2 sessões ordinárias, né? Fora as extraordinárias, é evidente. Quando a gente fala ordinário, o povo ri, né? Mas é que tem sessão que é ordinária mesmo, né? Inclusive em alguns municípios aí que a gente não pode nem aprofundar muito no assunto, porque o povo fica tudo bravo, né? Mas aqui é bastidores, às vezes a gente dá uma dica, a gente fala, a gente se diverte um pouco, porque é só rindo, né? Por exemplo, daqui a pouco eu vou te falar de um vereador que agora ele pratica terapia ocupacional na Câmara Municipal. Sabe o que é isso, meu? É brincadeira um negócio desse. 11 horas e 23 minutos, nós vamos rolar os comerciais, daqui a pouco nós prosseguimos. Também vem aí pela frente Rafaela Lourenço com o nosso informativo dessa quarta-feira, né? Quase véspera de feriado. É isso aí. Vamos lá, rodando os intervalos aqui no seu WhatsApp no rádio. Atos no rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população, transmitindo para a nossa região e todo o planeta, através da internet. Atos no rádio. Atos no rádio. A sua informação diária. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Posta atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576. Ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Posta Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no rádio, a sua informação diária. Sua saúde, com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça.
dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12-3152-7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. 100% credibilidade. Atos no Rádio. Silvacar Tintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silvacar Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silvacar Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 11 horas e 27 minutos. Mais uma vez cumprimentando todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha justamente pela internet, no jornalatos.net/Atos no Rádio. Essa é a modalidade do computador, né? Você que trabalha numa repartição, num escritório, quer ouvir o Atos no Rádio nesse momento, você pode acessar o seu computador, né? Foninho de ouvido, é claro, para não atrapalhar ninguém, no jornalatos.net/Atos no Rádio. Aí você acompanha essa programação pela internet. Agora você pode pular tudo isso aí, né? Baixar o nosso aplicativo, o Atos Mais, e aí você está dentro do site do Jornal Atos. Aliás, Jornal Atos que tem o seu site alimentado e renovado, atualizado a cada momento que as coisas ocorrem, né? O nosso site é o jornalatos.net, facinho de entrar, mas no Atos também, no site do jornal, você tem justamente a plataforma TV Atos, que é o nosso canal no YouTube, com todos os nossos programas gravados ali, os boletins informativos, ocorrido sempre e diariamente os principais fatos do dia, resumindo na redação, para que você esteja bem informado sobre todos os assuntos. Aliás, Ed, me perguntaram sobre isso, né? Um conhecido falou, mas eu não tenho Facebook e queria assistir ao Atos, né? Ao Atos no Rádio. Você que não tem Facebook ou preferir, como o Éder disse, a gente no YouTube está lá, TV Atos, todos os programas estão, além do TV Atos, a gente tem o Direto da Redação, que é o Boletim com a Rafaela, onde ela fala dá uma pincelada nas notícias. E não só os programas eles estão lá, né, armazenados e lançados diariamente, como daqui a pouquinho a gente vai fazer, mais pra frente vai passar a fazer, Éder, o ao vivo também pelo YouTube. Então você acessa o YouTube lá e pesquisa TV Atos, lá você vai se inscrever e também vai poder, além de se inscrever, tem um sininho lá que ele clica nele que você vai receber uma notificação cada vez que tiver uma publicação da TV Atos. Aí você vai poder assistir. Quem já está acostumado a assistir pelo Facebook, se preferir também pode ir para o YouTube e poder participar a mais. É importante que é mais uma plataforma para a gente poder informar. E mandar o nosso abraço aos nossos ouvintes da cidade de Piquete. Muitos nos acompanham até sentado na praça. Quer coisa melhor do que isso? Lá tem o serviço de som do seu Magno, né, que está ligado na rodoviária em alguns pontos da cidade e é onde ele transmite também essa programação. Mandar um abraço a toda a população de Piquete que nos acompanha além do serviço de som, também pela internet, pelo rádio, a Cultura chega lá, 1460. Também a Rádio Piratininga, ela é possível sintonizar na cidade de Piquete, principalmente na parte alta. Enfim, nós estamos falando da cidade de Piquete, já que o assunto é Piquete.
Segundo informações, né, dos corredores da Prefeitura de Piquete, a prefeita Teca reserva uma surpresa especial para a cidade, né, um acontecimento que vai marcar o ano, né, além das suas festas, evidentemente, que reúne as festas da Teca lá, pegou sinônimo de festas boas, né? Além da segurança, da seriedade até na questão da luta, a concentração de público, dado as atrações que a Teca consegue, através das suas parcerias, realizar na cidade. Festa que não deixa dor de cabeça no futuro. Né? Esse que é o problema, né? Passado, e já deu, né? Já deu. É. A Teca, no seu primeiro mandato, coitada, ela fazia uma festa, era uma ceia na Câmara. Contratava infelizmente faz parte, a política às vezes, a Câmara pode ajudar muito uma prefeitura, como pode atrapalhar bastante também, né? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito dessa dificuldade e essa facilidade. O que ajuda e o que atrapalha. Mas voltando a Piquete, então a Teca reserva uma surpresa muito boa para a população nesse segundo semestre. Agora, com relação à política, o que se constata na cidade de Piquete, que já tem pelas esquinas mais articuladores de nomes de candidatos do que propriamente eleitores. Esses dias foi flagrado, inclusive, o Francisco, um racha entre dois articuladores, porque cada um queria impor o nome do seu candidato, da sua bandeira, né? E aí deu zebra, né? Deu zebra porque nenhum dos dois tinha serviço prestado. O seu é ruim, o seu também é. E foi nesse nível. Agora, por outro lado, um assunto também que a população de Piquete questiona é os deputados que passaram na última eleição pela cidade, né? Que jeito que um deputado passa pela cidade? Não somente pessoalmente, visitando, pedindo voto, mas através de representantes locais. Exatamente. E Piquete, é claro, fez uma diversificação em quem apoiou e escolheu para esse pleito, para esse mandato, para essa legislatura que nós estamos vivendo, tanto em Assembleia Legislativa como em Congresso Nacional. Muitos que hoje são destaque na Lava Jato passaram por Piquete, passaram por Lorena, passaram pela região toda. E a pergunta que a população de Piquete faz é justamente essa: aonde está o serviço prestado desse povo? Fica a culpa, porque o ser humano sempre tem alguém para culpar, né? E na política não é diferente. Quem tem levado culpa é a prefeita, evidentemente. Segundo informações pelas esquinas da cidade, a população não fica sabendo o que os deputados fizeram, justamente em virtude da prefeitura não ter um amplo serviço de divulgação. Falta, né? Falta. Agora, é difícil também, né? Porque será que teve serviço? Será que todos os deputados hoje, no exercício de seus mandatos, que passaram pela cidade de Piquete, estão correspondendo à questão do benefício da cidade? Porque é um recurso, uma emenda parlamentar, isso aí ajuda a prefeitura. Aliás, diz que quando o o eleitor, melhor dizendo, ele questiona o deputado que passou pela sua cidade no período pré-eleitoral, a raça difícil de achar é o tal do assessor. Porque tem um assessor daqui, né, que trabalha para o deputado de São Paulo ou Brasília, esse some. E aí ele vai voltar depois a bater na sua porta. E uma coisa cômica aconteceu esses dias. Dias atrás, aqui nesse programa e também na coluna Bastidores, saiu a informação, né, que a prefeita Teca poderia até se licenciar do cargo em detrimento aí de uma candidatura a deputada, né, uma vaga na Assembleia ou quem sabe até no próprio Congresso, né? E não foi confirmado, evidentemente. Aí um eleitor teve um encontro quase que casual com a prefeita Teca Gouveia e nos confidenciou que pensou até em perguntar para ela: escuta, prefeita, como é que é? A senhora vai ser deputada? Mas com medo de ser mal interpretado, porque a prefeita é meio intempestiva, né? Ela é dona de uma natureza muito forte, né? Mas ela é a versão daquela os brutos também amam, né? É uma mulher a qual a cidade deve muito a ela, porque ela organizou a bagunça que ela pegou em termos de administração. O déficit municipal, a dívida pública, a falta de crédito, a falta de credibilidade, porque duas coisas, crédito e credibilidade. Credibilidade com os fornecedores e credibilidade também com os eleitores, com a população. A Teca soube trazer uma seriedade econômica para a cidade de Piquete acima de qualquer comparação, né? Ela fez, de fato, o dever de casa. Se a Teca não fizer mais nada, já cumpriu. Agora, porque quando você o cidadão de Piquete precisa pensar quem vai substituir a sua sucessão. Porque se pega umas figurinhas carimbadas que nós temos em Piquete,
tudo isso que a Teca fez e economizou e botou em ordem, a pessoa vai... Porque quando você chega em terra... Até ele botar isso tudo em desordem, filho, ele e a terceira, quarta geração vai se enriquecer, com certeza. A Teca chegou em terra devastada, se ela fizesse um muro já ia aparecer o serviço. Até por isso, até pela dificuldade entre os eleitores de Piquete... Hein, como que é? Chegou em terra devastada. Mas é. E se ela construir... Mas até por essa dificuldade dos eleitores de Piquete encontrar um nome, dependendo de qual lado seja, um nome para poder substituir a Teca, circula também que tem muito ex-prefeito da região, ex-prefeito que passou por Lorena, por Cachoeira, por Cruzeiro, tem muita gente por aí de olho em Piquete, porque Piquete talvez seria ali um sinal. Então o eleitor de Piquete também não se surpreenda se muito nome de fora parece que um dos que não ainda não desistiram ainda da cidade de Piquete, eu estou falando de... Hoje em dia você importa até prefeito, né? O caso de Cachoeira Paulista achou que os locais não estavam certos, ele importou de Silveiras o Edson, né? Votou nele e agora aguenta até o final. Mas falando de Cachoeira com reflexo na cidade de Piquete, lá em Cachoeira, dependendo da situação para 2020, se houver eleição, porque já falam, inclusive, que na indecisão de uma organização no Código Eleitoral, é possível até que se prorrogue 2 anos os mandatos de vereadores. Já pensou aguentar mais 2 anos? Em alguns lugares é uma tristeza enorme, alegria de uns, tristeza de outros, né? Em outros, evidentemente, vai ser uma festa. Enfim, se houver eleição em 2020... Quem pretende dar uma passadinha pelo colégio eleitoral da cidade de Piquete é o prefeito Luiz Vieira, dependendo da temperatura em Cachoeira, né? Porque de repente vai que o Edson Mota descobre a situação, porque por enquanto, gente, tem reeleição. É importante o nosso eleitor entender que por enquanto é o seguinte, o prefeito Fábio Marcondes está no seu 2º mandato. Tem, é claro, um elenco, uma série de nomes aí candidatos à sucessão, tanto internamente do seu lado como externamente na oposição. São nomes, evidentemente, que ainda não empolgam a população. Alguns, um pouquinho mais que outros, mas em linha de regra geral, aqui em Lorena não tem muita empolgação. Lá na prefeitura de Guaratinguetá, por exemplo, o prefeito Marcos Oliveira pode carimbar o seu passaporte para mais 4 anos de administração, porque por enquanto não se tirou a questão da reeleição. Na cidade de Aparecida vai ter a mesma controvérsia de Piquete. O Hernaldo assumiu, desassumiu, assumiu novamente, desassumiu e agora é o prefeito. Se ele continuar prefeito, porque lembrando que existe um esqueleto enorme dele na Justiça Eleitoral, que de repente pode acabar com a festa, tem opositores na cidade de Aparecida que aguarda e conta com isso, tanto é que já tem até o primeiro escalão formado, o 2º lugar no ranking eleitoral de Aparecida, ele está esperançoso, diz que a esperança é a última que morre, não diferentemente da cidade do Putim, onde também a Érica Soller pode ser candidata à reeleição. Evidentemente, em Pindamonhangaba, o prefeito Israel... E em Pindamonhangaba, o prefeito, ontem a gente falava sobre uma pesquisa extraoficial em que ele, pelo menos nesse início de mandato, nos primeiros 6 meses, tem apontado aprovação por parte da população de Pinda, né? Por incrível que pareça, né? Uma pesquisa surpreendeu o mercado político de Pindamonhangaba, só para se ter uma ideia. Politicamente, o prefeito não está indo muito bem, né? Mas com a população ele tem gordura. Também uma cidade que pode ter o seu prefeito reeleito é a cidade de Cunha. O seu Julien pode justamente ser reeleito caso a reeleição não seja barrada, né? É importante que se diga que, por enquanto, o jogo continua igual. Cidade de Canas, por exemplo, a gente não sabe se o que está ruim pode piorar, né? Mas vai ter eleição. Lá é novo prefeito. Evidentemente, o seu Lucemir do Amaral, que já cumpriu 3 mandatos, né? Segundo a população local, ele tem direito à reeleição. Na cidade de Cruzeiro, o prefeito Thales Gabriel já discursa, no bom sentido, de uma maneira discreta, mas pontual, numa eventual candidatura à reeleição, né? Aliás, em Cruzeiro é tudo muito adiantado, né? Tem vereador já discursando como deputado. É isso aí. Tem o prefeito já discursando pensando em 2020. E passando pela cidade de Guaratinguetá, já que o assunto é bastidores, circulou entre os bem informados que um eventual racha no gabinete de um dos vereadores do PMDB
da Câmara Municipal de Guaratinguetá, provocou aí um clima de expectativa entre a especulação política, né? Que tornou praticamente, rolou entre os bem informados que houve um racha no gabinete do Ney Carteiro. Parece que ele teve um posicionamento e um dos seus assessores pontuou contra, né? E, segundo informações, o Ney, com toda o cacife eleitoral que ele representa na cidade de Guaratinguetá, ele predominou o assessor, a ideia do professor, né? Aliás, do assessor. E, aliás, um assessor que lembra, inclusive, Pimenta, né? É isso aí. É verdade. E a prefeitura da cidade de Guaratinguetá pode inaugurar seu novo endereço, pelo menos para o gabinete e algumas secretarias mais ligadas ao prefeito Marcos Oliva, né? Que na Jacques Félix, onde está acomodada a prefeitura, a coisa está estrangulada. Está tudo muito ali apertado, você chega, né? Você não sabe, você tem a impressão que está entrando numa escola, acho que o prédio foi feito como um treme-treme, né? E de maneira que o gabinete está acanhado e algumas secretarias que precisam de espaço. Parece que tem secretaria na Jacques Félix, que a pessoa marca a hora para usar a cadeira, de uma mesa secretaria, né? Se for todos os servidores trabalhar no momento só, eu estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei, isso é bastidores, hein? Não tem cadeira para o povo sentar. Pensando nisso, e o prefeito Marcos Oliva, como estadista que é, o que aconteceu? Ele já tem um prédio onde ele já estabeleceu uma questão de aluguel que ele pretende mudar no segundo semestre com o seu gabinete, justamente com algumas secretarias, como eu disse, aquelas mais ligadas, num lugar mais espaçoso e tudo, e que possa receber, inclusive, as pessoas de fora. Gente, que não é o prédio da delegacia. O povo de Guaratinguetá, eles conseguem se surpreender em dois fatores. Que não vá nenhuma crítica pessoal, porque nós gostamos muito de Guaratinguetá, tanto é que transmitimos até pela Rádio Piratininga. Uma das coisas que eles surpreendem é justamente a valorização por aquilo que é seu, inclusive o seu povo, né? Eles são, aos 45 do segundo tempo, o Futebol Clube. Isso aí é um fato importante. E eles preservam tudo que é memória, tudo que é mais chique, tudo que é mais... Tanto é que Guaratinguetá é uma das cidades onde tem o maior dinheiro depositado em poupança. Você sabia disso, não? Não sabia disso. A maior aplicação em poupança aqui do Vale, da região, de São José dos Campos para baixo, está centralizado em Guaratinguetá. Haja colchão, né? Haja dinheiro, né? Pois é. É isso aí. Por outro lado, eles vão ao extremo. Às vezes a mediocridade, principalmente do mercado político, é uma coisa assustadora. Guaratinguetá tem um orçamento que permite a prefeitura estar bem localizada, se bem que ela não tem um prédio ainda, desde que ela foi despejada lá do Palácio Homero Ottoni, justamente porque aquela coisa toda ia cair. Hoje reformar aquilo lá é um desafio e o prefeito pretende, no final do seu mandato, deixar aquele prédio lá como um anfiteatro, alguma coisa nesse sentido, ligado à cultura, à história de Guaratinguetá, mas o orçamento de Guaratinguetá permite o prefeito ter um escritório, um gabinete adequadamente, porque é uma cidade que deve receber bastante investimento, é uma cidade onde a gente percebe que administrativamente não está acompanhando muito o ritmo do prefeito, que o prefeito, numa conta rápida, só para os nossos ouvintes entender, e sem um devido puxa-saquismo, mas falando aquilo que a cidade e a região conhece de Marcos Oliva, um empresário dinamizado, tudo, ali ele é como se fosse 30 horas. E parte da sua equipe de primeira chamada funciona tudo a meio mastro, né? Não dá nem 24 horas, né? Enquanto o dia para uns tem 24 horas, o Marcos Oliva faz suas 24 horas como se fosse 30. Então Ou ele seja, é bem não acelerado. Conseguindo não acelera. Manter o ritmo, né, do evidentemente. prefeito. Aí a coisa é pênalti, A gente vê isso em outras cidades também, viu, Hélio? Muita equipe aí que não consegue, porque tem prefeito que a equipe tem que empurrar, né? Que então, não funciona. Só tem finalizando que... a questão do novo endereço da Prefeitura de Guaratinguetá, principalmente do gabinete e secretarias correlatas, lá o prédio já está sendo chamado de Palácio de Vidro, né? Palácio de Vidro. Porque parece que é um prédio bonito, vidraçado, essas coisas todas, que já foi alvo, né? Não é a primeira tentativa que a Prefeitura faz de poder agradar lá. Mas, enfim, nós demos uma pincelada no início dessa programação que dinheiro e cargos foi o combustível da última segunda-feira na Câmara Municipal da cidade de Lorena. Tudo por conta de um plano macabro que, mais uma vez, iria fragilizar o já comprometido regimento da casa. Por que comprometido?
Porque os atuais vereadores, por exemplo, reclamam todo, aliás, parte deles, né, mais os ligados da oposição, que não encontram uma elasticidade necessária no regimento para fazer suas manobras. Tanto é que segunda-feira se tentava, aonde já tinha praticamente alguns compromissos, de se mudar o regimento numa determinada situação para antecipar, olha aí, ouvintes, antecipar a eleição da presidência da Câmara. Olha como a oposição está preocupada com a população. Olha, é aí que você vê a preocupação do vereador com relação à população, né? A oposição está tão preocupada em garantir o direito da população que eles querem até garantir a próxima presidência da Câmara. Então, a manobra seria o seguinte: foi denunciada pelo WhatsApp, porque vazou, né? Os nossos informantes, que têm ouvidos sensibilizados para a política, nos passaram que havia um plano justamente de alterar esse item do regimento, permitindo assim já determinar o novo presidente, ou melhor, o futuro presidente que deveria assumir daqui 1 ano e meio. Só 1 ano e meio. É apostar muito na Só fragilidade 1 ano e meio, humana, né? Porque quem garante o que vai acontecer numa Câmara Municipal daqui 1 ano? Então, a oposição, percebendo que está perdendo o território, porque agora parece que existe o grupo dos 9 juramentados, né? Exatamente. Parece que os vereadores, inclusive a bancada governista, que hoje que resume em 9 assinaturas, aliás, 9,5, né? Tem um que está mais para cá do que para lá, ou mais para lá do que para cá, eu não posso dizer o seguinte, mas parece que já tem 9,5 assinaturas. Mas o grupo dos 9, como está chamado, parece que eles tomaram temência, que nem diz o homem da roça, né? Não, tiveram uma leitura geral e falaram, não dá para entrar num negócio desse. O que daria, de onde sairia uma vantagem para cargos a mais e até dinheiro a mais aí para uma suposta votação nesse nível, né? Nós não estamos fragilizando com nome, essas coisas tudo, mas dizer que os governistas, eles suportaram o assédio econômico em cima de uma tentativa de se mudar, e parece que houve irritação nos gabinetes, né? Tanto é que, como terapia ocupacional, aquele vereador que gosta de colocar todos no seu perfil, né? Porque as pessoas, segundo a psicologia, eles justamente faz um juízo de valores do seu semelhante baseado naquilo que ele é, né? Parece que depois que a irmã desse tal vereador foi exonerada da prefeitura de Lorena, sob as penalidades dos artigos 230, 220 e 235, com seus incisos, com farto indício de irregularidades e pontualidade, ela que era, entre aspas, uma concursada, né? Então ela foi exonerada bem do serviço público em 2014 e perdeu o seu recurso em primeira instância, disputa em segunda instância, também foi denunciada pelo Ministério Público de Aparecida por uma atuação, já que ela foi exonerada do cargo aqui na cidade de Lorena, ela não pode ocupar cargos públicos, e ela estava ocupando um cargo público de maneira indireta na cidade de Putim. E ela que foi afastada justamente com a administração, com a última administração no Putim, o prefeito Nenê, né, o ex-prefeito Nenê, que é o vice que assumiu diante do falecimento do titular, o Benito Tomás, né? Então a coisa estava tão bagunçada no Putim. Olha, veja bem, tem gente que onde está sabe como que é, né? Então ela foi praticamente afastada junto com o prefeito e já foi denunciada no Ministério Público de Cachoeira Paulista, onde ela foi contratada no começo desse ano com um salário de quase R$5 mil. Então parece que depois que ocorreu isso, esse vereador, como terapia ocupacional, ele passou então a agredir pessoas, a colocar todo mundo como ladrão. Então a sua terapia na tribuna da Câmara é chamar todo mundo de ladrão, de desonesto, de quadrilheiro, dessas coisas, dos quais eu me incluo, né? Porque eu sou vítima, eu sou saco de pancada desse moço, semanalmente, né? É claro que ele vai ser penalizado, porque ele transformou ali uma questão pessoal contra nós, né? E ele nos persegue em tudo e em todos. Agora, até com segurança, a gente está tendo que andar. Até pela integridade física, né? Não que a gente... Mas é complicado, né, a situação. Mas parece que virou terapia ocupacional. Ele ficou tão ressentido, né? Porque anteriormente, sobre ele, sobre seu pai, sobre sua irmã
e sobre o seu cunhado, que usurparam da administração que circulou em Lorena desde 2014 até 2012, aliás, desde 2005 até 2012, nesse período, veja bem, o Tribunal de Contas chegou a fazer um relatório que havia uma família, sabe, usurpando e constituída, aí sim, como uma quadrilha armada dentro da cidade, dentro da administração, fazendo os seus mandos e desmandos. Isso aí não é palavra nossa, é palavra do tribunal, que nós temos a documentação aqui sim, para colocar, né? Pegam justamente uma frase de uma promotora no inquérito onde a gente é investigado, eu não sou condenado, eu sou investigado, né? Por coisas por perseguição política também, então nós estamos como vítima de uma conspiração de certos elementos que nos enquadram como ladrão, tudo, mas a cidade me conhece, eu estou há quase 30 anos na cidade de Lorena e as pessoas me conhecem aqui fazendo duas coisas, trabalhando e cuidando da igreja que eu pertenço, que está sendo também ofendida. A minha igreja, a minha entidade religiosa que eu pertenço, está movendo também uma ação, questionando, para que esse indivíduo fale em que parâmetro ele me acusa de desviar dinheiro da igreja, de me enriquecer às custas da igreja, de eu sonegar dízimo. Ele nem sabe como que é as coisas. Aliás, se fosse de terreiro, de saravá, de macumba, de baixo calão, ele saberia falar muito bem que é a praia dele. Agora a nossa é diferente. Aliás, né? Éder, pessoal que é de outras cidades, Pindamonhangaba, Cruzeiro, que às vezes não tem noção do que acontece semanalmente nas sessões da Câmara de Lorena, a gente até aqui... Sobre tal vereador, sinceramente, a gente não espera nada mais diferente. Tem comentário, né? Tanto agora, é que vem aí numa queda eleitoral vertiginosa nas urnas. Agora, até mesmo, não só como jornalista, mas até mesmo como morador, a gente cobra por parte da Câmara um posicionamento... Não, nós vamos processar a Câmara. Não, mas onde, Éder, em que a própria presidência... e o presidente está lá, e a gente já apontou aqui lados positivos e negativos, mas que a própria presidência cobra uma responsabilidade de quem usa a tribuna. E a coluna Bastidores denunciou o carro, né, municipal na fila do embarque e desembarque de alunos. Nós não falamos nada, apenas perguntamos do rastreador. Na segunda-feira nós fomos o culpado, é como se nós fôssemos culpados. Opa, pera aí um pouquinho. Porque a tribuna não é banheiro onde você faz aquilo que você não tem certeza. Aliás, por falar em banheiro... até no banheiro você tem que ter certeza, senão você faz coisa errada. Aliás, por falar em banheiro, a população quer saber do banheiro com acessibilidade que foi construído na época que esse moço presidia a Câmara e ele até agora não deu satisfação. Onde está o banheiro de acessibilidade que a Câmara pagou uma fortuna e não tem essa obra na Câmara Municipal? Será que ele vem a público uma hora mostrar? E não é no público aqui no Atos, não, que aqui é vedada mesmo a participação dele. E quando a gente fala, aqui é o seguinte, pessoas desse nível não falam. Já teve sua oportunidade, mas infelizmente não soube manter a porta aberta. E quando a gente cobra isso é porque há sim uma responsabilidade do vereador em usar a tribuna para não usar com achismo, mas a gente sabe que a politicagem ela sobrevoa a política, né? Infelizmente a politicagem está sempre acima da política, mas a população tem que cobrar sim. O vereador falou tal situação, vereador, é verdade isso? O senhor tem informação? Por exemplo, o senhor sabe quanto custa tal publicação em um jornal X? É claro que a população pode cobrar isso até mesmo da base. A base poderia agir de uma forma mais pesada e cobrar tais questões apontadas. Mas se isso não está acontecendo dentro da Câmara, a própria população pode cobrar. O próprio eleitor do vereador pode cobrar, porque é você que paga. E é você que tem que cobrar isso dele. Dele, vereador, de todos os 17 vereadores, é cobrar. Foi a usar a tribuna, fez algum apontamento, algum questionamento, acusação sobre quem está lá dentro, sobre quem não está, sobre o prefeito? Tá, acusação não pode ser achismo. Cobre provas. Até porque provas, como disse ontem, daqui a pouco a gente vai poder, Éder, provas a gente tem aqui. E mostrar que a coisa é totalmente inversa, então a gente tem muito a mostrar. Informação. Acho que isso tem que ser cobrado também dos vereadores e por isso eu cobro aqui da presidência da Câmara, que tem uma responsabilidade muito grande sobre o que está sendo falado lá dentro. Agora, quando a gente fala em presidência de Câmara, é muito remoto, né? Porque só para você ter uma ideia, a gente não sabe, porque existe uma situação em termos de Câmara Municipal de Lorena, que pelas esquinas está sendo chamado de o melhor de dois, né? Parece que mesmo com mandato emprestado, o popular Vaguinho, ex-vereador, que está fora das atividades eleitorais
de mandato há muito tempo, mas atuando, né? Então, mesmo com mandato emprestado, parece que ele tem sido prevalecente nos bastidores da Câmara Municipal de Lorena no que diz respeito a administrações, comando, essas coisas tudo. Melhor de quem? Melhor de dois de quem? Melhor de dois do que o aprendiz, né? O aprendiz, lamentavelmente, ele está perdendo por alguém que está com mandato emprestado na Câmara. Está presente, mas está ausente. Está presente, mas não fisicamente. Comanda muito mais, então está tendo já um racha isso aí, né? Não dá tempo para mais nada, queremos nos despedir, agradecendo a atenção de todos. Amanhã é feriado, estamos de recesso, mas sexta-feira nós estamos aqui para resumir a semana e falar quem viajou, quem não viajou e os nomes que já estão se destacando, tanto pro momento eleitoral do ano que vem, também como para 2020. Temos um nome surpreendente para anunciar na sexta-feira, hein? Amanhã, descanso, sexta-feira, permitindo Deus, estaremos de volta. A todos que nos ouvem, a toda a nossa equipe técnica, todos que colaboraram direto ou indiretamente para essa programação, nossos agradecimentos.